Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar. A gente vai aguardar aqui só uns minutinhos até todo mundo aqui já tá conectado para já começar o nosso encontro. Oi, pessoal, a gente só tô tentando habilitar aqui para a gente já começar o nosso chat aqui. Só um minutinho. Boa noite, pessoal. Agora vocês estão me ouvindo e conseguindo conectar ali no chat? Ah, agora eu tô recebendo boa noite de vocês. Agora deu certo. Então, pessoal, boa noite. Agora sim, oficialmente. Então, eu sou a Taíla e eu vou trabalhar então com vocês hoje aqui nesse nosso webinar. Nós vamos conversar então um pouquinho ali sobre a questão das tendências ali nas redes sociais, então. E antes de a gente começar, então, propriamente dito, o nosso o nosso webinar, eu vou então passar aqui para vocês um vídeo aqui da Simplicity. A princípio, as interações então com vocês vão ser ali através do nosso chat, ali vocês vão poder mandando perguntas depois ali ao longo do nosso encontro. E a gente vai conversando ali também. Então, caso vocês estejam com alguma dificuldade de ouvir, vocês podem ir me avisando. A princípio, o áudio para vocês se comunicarem não vai ficar disponibilizado. Então, a gente vai conversando ali pelo chat, que eu vou dando uma olhadinha para conversar com vocês então. Então, vamos começar ali pela nossa apresentação. Simplicity é reconhecida mundialmente pela eficiência de suas soluções focadas no desenvolvimento e aprimoramento de estratégias de empregabilidade para instituições de ensino superior. Há mais de 20 anos conectando alunos e egressos com oportunidades de trabalho e desenvolvimento de carreira por meio de uma estratégia poderosa no crescimento sustentável das instituições de ensino. O Simplicity CSM tem um propósito essencial: viabilizar conexões entre instituições, alunos e empregadores. Conheça um pouco sobre como isso acontece. Apresentamos o CSM,
uma ferramenta de alta performance na gestão da empregabilidade dentro e fora do campus. A tecnologia da Simplicity permite que alunos e egressos cadastrem seus currículos e se conectem com oportunidades e atividades de formação alinhadas aos seus objetivos de carreira. Por meio da tecnologia, a Simplicity ajuda universidades no mundo todo a desenvolverem estratégias de carreiras que impactem candidatos, alunos e egressos durante todo o ciclo de relacionamento com a instituição, garantindo a eles sucesso profissional e destaque no mercado de trabalho. Conheça mais sobre a Simplicity e o CSM e eleve os resultados dos seus alunos e do escritório de carreiras da sua instituição de ensino a um outro nível. Bom, então, pessoal, aqui depois dessa apresentação, então, vamos então iniciar então o nosso encontro, o nosso webinar então sobre como entender as tendências para se destacar nas redes sociais. Então, reforçando ali com vocês, né? Então, em caso de dúvidas, colocações que vocês forem tendo ao longo do nosso encontro, vocês podem ir comentando ali no chat, ali no espaço de perguntas, que ao final, então, vou respondendo ali, vou conversando com vocês, então. Então, para a gente começar, né? Vou deixar depois também algumas informações ali no final também, se tiver algumas dúvidas em outras relações ali, vou passando para vocês. Então, começando me apresentando, né? Eu sou a Taíla, então, eu trabalho atualmente, então, eu trabalho como professora e consultora de marketing digital. Eu sou doutoranda e mestra em comunicação social e especialista em comunicação digital, graduada em comunicação social com habilitação em relações públicas. Então, ao longo, né, da minha trajetória, eu atuei em diversas áreas, né, na parte de marketing e marketing digital, então, principalmente com estratégia digital, como produtora de conteúdo e como analista de marketing, então, ali, né, para passar por todo esse processo, então, da comunicação e chegar até aqui, então, né, para ter essa troca com vocês. E a gente vai começar, então, falando sobre a questão das tendências, né? Então, o que que são tendências, né? A gente tem o nosso padrão, digamos assim, do dicionário, né, de o que que seriam, então, essas tendências, né? Então, a tendência, de uma forma mais literal, ela é aquilo que leva as pessoas a seguirem algum determinado caminho ou agir de certa forma, né? Então, há uma predisposição, né, das pessoas seguirem determinados ali comportamentos, né? Então, a gente vai conversar, então, agora essa questão de como a gente vai ver isso na parte de marketing digital, né? Porque a gente observa, então, todos os dias, né, nas redes sociais, o surgimento de novas trends, né? A gente sempre tem alguma tendência ali acontecendo, e principalmente quando a gente vai trabalhar com marcas, né? Não só na nossa própria rede social. Mas também quando a gente trabalha com redes sociais de clientes, né, de outras empresas que a gente pode vir a atender, a gente precisa, né, saber ali o que que a gente vai fazer, né, como é que a gente vai fazer esse acompanhamento e o que que a gente deve seguir, né? Porque a gente sempre fica nessa dúvida no dia a dia, ninguém quer ficar para trás, mas a gente também precisa ter um direcionamento, né, de tudo que a gente vai fazer. É preciso que a gente sempre tenha um posicionamento, um direcionamento e trabalhe essas estratégias de forma realmente estratégica, né? Então, o que que hoje em dia a gente pode considerar, né? Que pontos que caracterizam uma tendência, né? Então, o que a gente pode estar vendo ali, então, nas redes, que a gente pode considerar como ponto que nos ajuda a identificar uma tendência. Então, a gente tem alguns pontos que são importantes de a gente verificar e de a gente acompanhar também. Então, isso é bem interessante de a gente observar. Então, os primeiros pontos que a gente tem que perceber, então, para fazer essa identificação. O primeiro deles seria a questão de timing, né? Então, quando a gente está falando de algo que surgiu ali nas redes, a gente precisa entender
Se essa tendência surgiu num momento em que as pessoas estão prontas para receber isso, e se isso também pode ser influenciado, né, tanto para aumentar a sua abrangência ou diminuir, por mudanças culturais, mudanças econômicas, sociais ou da própria tecnologia. Então, muitas vezes a gente observa, né, ao longo dos anos e de várias inovações que vão acontecendo, que nem sempre essas tendências, elas costumam ser aceitas como os criadores imaginam, né? Então, nem toda tendência vai emplacar, e muitas vezes é pela questão do momento, é pela questão realmente do público, né? Então, a gente precisa que a tendência ela surja na hora certa. Então, a gente precisa também aplicar isso na hora certa, né? Então, isso também é uma questão bem importante e bem relevante para a gente levar em consideração, né? Porque até muitas vezes alguns usuários, né, alguns seguidores comentam muito, né, que as tendências acabam quando as marcas entram nela, né, as trends acabam quando as marcas começam a querer acompanhar, digamos assim, e querer fazer parte. Porque muitas vezes algumas marcas acabam não entrando na hora certa, deixando passar o tempo, pensando muito sobre aquilo e realmente não engajando na hora certa. Então, depois que todo mundo já fez naquela trend, ou já fez aquela piada, ou já engajou naquilo ali, aí as marcas entram no final, né? Então, às vezes a gente pode acabar perdendo esse timing também. Então, é uma questão que a gente tem que acompanhar também. Outra questão é a questão da identificação. Então, a gente sempre tem que pensar que para essa tendência ter uma questão forte e funcionar realmente para o nosso negócio, a gente precisa ter identificação com o nosso público. Então, as pessoas precisam se conectar de uma forma emocional ou prática com essa tendência, porque a gente costuma engajar em novidades quando elas refletem ou os nossos valores pessoais, ou os nossos interesses, ou realmente os nossos desejos. Então, a gente precisa conhecer muito bem o nosso público e para conseguir, para que ele ver se ele vai conseguir se identificar com essa tendência. Então, isso é muito importante de a gente acompanhar também. É essa questão da identificação das pessoas. Então, a gente sempre tem que verificar se o público em geral está engajando nessa tendência e se isso faz sentido com o nosso negócio, com o público da nossa empresa. Um outro ponto, então, que a gente precisa levar em consideração é a questão da inovação e do valor percebido. Então, as tendências, elas costumam oferecer alguma coisa nova e também resolver problemas das pessoas, né, de forma eficiente, diferente, criativa. Então, a ideia sempre é que essas tendências sejam realmente a inovação que traga bons resultados para as pessoas, que as pessoas consigam ver o valor de aplicar, de se engajar nessas novas tendências. Então, isso também é bem importante para a gente ter alinhado realmente o que a gente vai aplicar, vai colocar em prática, né? Tem que ter um valor real percebido pelas pessoas, seja ele de entretenimento, de ensinamento, né? Uma coisa de educação que ou que vai ajudar a pessoa no dia a dia do trabalho dela. Ou que vai ajudar ela em questões de mobilidade, de eficiência no trabalho, de localização, facilitar o dia a dia, né? Então a gente precisa ver, né, além de ser inovador, qual vai ser essa solução que vai ser melhor do que o que já existe. Porque se as pessoas veem que o que está sendo oferecido ali como essa tendência é algo que eu consigo resolver de outra forma, né, já existe uma outra solução para isso e talvez ela seja até mais prática, dificilmente essa tendência vai acabar emplacando. Então as pessoas realmente precisam enxergar o valor na sua vida, né, o valor direto que essa tendência vai trazer para elas. Outra questão que nos ajuda a identificar essas tendências e que realmente elas podem fazer sentido ali pra gente são a questão dos influenciadores e das pessoas pioneiras, né? Então, muitas vezes, algumas figuras públicas ou pessoas que são pioneiras, inovadoras em áreas específicas, elas acabam divulgando essas ideias, essas inovações, esses comportamentos, e isso acaba gerando curiosidade do público. Então, é importante a gente acompanhar as pessoas que são referência na nossa área
para entender a opinião delas. Às vezes essas pessoas têm acesso privilegiado, um acesso inicial antes do que o grande público, e elas podem já trazer reviews, trazer informações, e isso geralmente vai despertar a curiosidade do público. Então, a partir do review de muitos influenciadores ou pessoas que são referência, né, isso pode realmente trazer que é uma tendência e que talvez vá fazer sucesso, né? Não existe talvez um sucesso ali garantido, mas com certeza, né, a gente ter o endosso de grandes nomes da nossa área, isso vai ajudar bastante. E independente do nicho que a gente trabalhe, porque isso também vai ser importante a gente verificar, né, se as tendências, às vezes, elas não são iguais em todos os mercados. Então, podem existir tendências ou inovações que são aplicadas em áreas específicas. Então, por isso que é importante a gente acompanhar influenciadores e pessoas pioneiras na nossa área realmente de atuação, para que a gente consiga acompanhar e entender se isso vai fazer sentido. Alinhado a isso, a gente tem também a questão do reforço social, né? Então, quem já estudou a parte ali dos gatilhos mentais, né, que são aquelas estratégias que a gente utiliza, né, no marketing para fazer com que as pessoas, né, para fazer com que as pessoas tomem ações de uma forma mais rápida, né? Tomem decisões ali, principalmente quando a gente fala nessa questão de compra ali, a gente tem um dos gatilhos que se chama, né, a prova social. Então, aqui a gente tem esse reforço social, né, que seria aquele exemplo, um exemplo clássico, né, que a maioria de nós preferiram ir a um restaurante que está com fila, né, que está sempre lotado, do que num restaurante que está vazio, né? Isso faz com que as pessoas imaginem que o restaurante cheio ele é melhor. Então, esse reforço social, né, ele acaba vindo nesse sentido. Então, quando um número suficiente de pessoas começa já a usar e adotar essa novidade, isso vai fazendo com que mais pessoas sejam incentivadas a aderir a essas tendências, essas novidades. Então, se os influenciadores começam a postar, né, se as pessoas de referência começam a interagir, engajar com isso, e as outras pessoas, né, o público começa a engajar também, né? Então, isso a gente já começa a ver que vai provavelmente ter um volume grande ali dessa tendência tendo um destaque. E para que isso cresça, né, de uma forma mais rápida, a gente precisa ter a facilidade de acesso. Então, essas tendências, elas precisam, né, essas novidades, elas precisam ser acessíveis para as pessoas, estar ao alcance, serem de fácil uso, né, tenham uma boa usabilidade, sejam acessíveis até mesmo em questão de preço, disponibilidade. Então, se a gente cria um aplicativo que ele é válido, por exemplo, apenas para uma rede social e não para outras, isso provavelmente vai dificultar, né, tanto o acesso do público quanto ao crescimento dessa inovação, porque ela é para um nicho específico ou para uma tecnologia específica, então isso vai dificultar o acesso e talvez as pessoas vão perder o interesse porque elas não conseguiram. Ou se é algo muito difícil de mexer, né? Então, isso também pode tirar um pouco o brilho no olho das pessoas, porque se elas veem que elas não conseguem usar, vai gerar uma frustração. Então, tudo tem que ser avaliado muito bem, né? Antes de a gente adotar essas tendências, né? Adotar essas novidades para os nossos negócios, para sugerir para as empresas, porque a gente precisa ver se isso realmente é fácil, acessível e disponível para os usuários. E como é que a gente identifica, então, além de a gente ter esses pontos, né, que determinam, né, como essas tendências, né, têm mais chance de crescer, a gente também precisa estar atento aos sinais, né? Então, quando a gente vai trabalhar com a rede social, a gente precisa olhar o que está acontecendo, né? Não só dentro das redes, mas também num contexto de mundo, de realidade, do dia a dia, do mercado mesmo, a gente precisa acompanhar. Então, a gente tem três pontos principais que a gente pode utilizar ali, né, para identificar essas tendências, ver que elas já estão surgindo, né, para a gente não ser pego de surpresa ou não ver só depois que todo mundo já fez, né. Uma delas é através do monitoramento. Então, quando a gente ainda não sabe o que vai surgir, a gente precisa acompanhar as novidades, usar ferramentas a nosso favor, né. Então, a gente tem algumas ferramentas, por exemplo,
como o Google Trends, que é uma ferramenta gratuita, né, do Google. A gente pode, só vocês, né, digitarem ali na busca mesmo, Google Trends, ele já vai mostrar ali algumas tendências do que as pessoas estão buscando, o que as pessoas estão pesquisando, que isso é importante, né, porque o que o público está pesquisando, está falando sobre, geralmente são as coisas que já estão em alta. Então, a gente pode fazer esse monitoramento ali por essas ferramentas, monitorar as hashtags, por exemplo, no X, monitorar os comentários, né? O que que as pessoas estão falando no Threads, por exemplo, né? Então a gente sempre tem olhar o que está em alta, o que está sendo debatido. Às vezes o que está sendo debatido vão ser coisas pontuais que aconteceram num programa de televisão, alguma coisa que aconteceu em um jogo de futebol, né? Às vezes tem coisas que são mais pontuais, mas a gente pode observar ali outros pontos que podem começar a se destacar. Então, é importante a gente fazer esse acompanhamento também. Outra questão importante são esses relatórios de mercado, né? Então, quando a gente atua em diferentes áreas ou atende diferentes clientes, é importante também a gente olhar as fontes de pesquisa, né? Então, a gente tem alguns institutos de pesquisa que divulgam relatórios sobre o comportamento do público nas redes sociais, por exemplo, sobre as maiores pesquisas, sobre o que as pessoas estão falando, ou realmente analisam o que está por vir, né? Então é importante a gente também pesquisar na nossa área veículos que são referência. Né? Então, também veículos de comunicação mesmo, ou institutos de pesquisa que são referência na nossa área, ou que trazem informações da nossa área para a gente acompanhar também. É importante também a gente observar o comportamento das pessoas nas redes, então, tanto de uma forma geral, tanto quanto o nosso próprio público, né? Então, o que que o nosso público está fazendo? O que que eles estão compartilhando, comentando, curtindo? Às vezes as pessoas estão usando memes específicos, ou uma linguagem diferente, ou citando alguma coisa que aconteceu e fazendo relação com a nossa marca. Então, a gente precisa observar o que que as pessoas estão comentando, no que elas estão nos marcando. Então, é bem importante a gente acompanhar realmente o público, para realmente entender se as pessoas estão aderindo a novos formatos também. E também a questão de inspiração global, né? Então, já que a gente vai fazer esse monitoramento, né, dessas novidades, redes sociais de pessoas que são de fora do nosso país podem ser uma forma de buscar tendências, sites internacionais também podem trazer coisas que estão surgindo. Então, por exemplo, quando a gente vai talvez falar de assuntos, por exemplo, relacionados à moda. Nesse momento, nós estamos aqui no Brasil entrando no outono e inverno. Mas no hemisfério norte eles já estão na primavera e verão. Então, muitas vezes, isso influencia a questão, as questões de moda realmente. Então, as tendências de verão que estão no hemisfério norte agora, talvez venham a ser as tendências de moda aqui no hemisfério sul do nosso verão no final do ano. Então, isso, por exemplo, são pontos que a gente precisa observar, se faz sentido com o nosso negócio, com o que a gente está trabalhando, né? Então, se eu atendo um cliente que é da área da moda, eu preciso fazer esse acompanhamento, ver quem são as pessoas de referência nos outros países também, às vezes quem são as pessoas que já costumam lançar tendências, né? Ter esse mapeamento e acompanhar o que que essas pessoas também estão fazendo, o que que elas estão divulgando. O que grandes marcas do segmento, né? Muitas vezes a gente tem marcas da nossa área que não são nossas concorrentes, né? Elas são um ponto de inspiração ou de referência, né? Estão em outros países, não atuam no Brasil. Vamos acompanhar o que essas marcas também estão fazendo, porque isso também pode trazer indícios, né? E também, assim como a gente acompanha os influenciadores que podem ser daqui, a gente também começar a pesquisar pessoas que são referências no mundo mesmo, que isso pode nos ajudar muito, principalmente porque a gente tem essas diferenças, né, tão grandes entre países e em muitas áreas a gente vai observar que a gente tem essas questões, né? Então, em outros países, às vezes a moda chega antes, uma tendência vai ser explorada antes, as próprias redes sociais, algumas ferramentas são liberadas primeiro em outros países, então a gente também pode ficar atento às novidades das próprias ferramentas que a gente usa, né? Seguir as contas principais da Meta, do Instagram, de outras marcas ali que a gente acompanha
Que aí a gente pode também ali descobrir o que está vindo para o Brasil, por exemplo, e já ficar preparado para entender como é que o público vai aderir a essas novidades, né? Então, isso também é importante a gente fazer um bom acompanhamento, né? Aqui eu trouxe para vocês, né? Compartilhei aqui umas telinhas do Google Trends para mostrar, então, quando a gente acessa, né, a gente pode olhar tendências do mundo aqui, tendências das pesquisas que estão em alta e também tendências do nosso país. Então, por exemplo, aqui tem uma tendência de séries e filmes novos, ele vai mostrar notícias, né? Então, isso a gente pode fazer buscas ali, né? Ele vai mostrar as principais buscas e a gente também tem nessa função aqui de explorar, né, que aparece ali no topo do site, a gente pode digitar termos de pesquisa. Então, se vocês já monitoram termos específicos dentro da área de trabalho de vocês, vocês podem adicionar aqui. Então, a gente pode adicionar vários, inclusive, vocês podem adicionar dois, três termos de pesquisa aqui e ele vai comparar. Então, ele vai mostrar quais termos estão sendo mais pesquisados. Vocês vão poder sinalizar ali se vocês querem no Brasil, vocês vão poder sinalizar também a questão do período, se é no último ano, no último mês, na última semana. Vocês podem separar por categorias. E aí aqui vocês vão conseguir ver o que que realmente está em alta. E isso é bem interessante, porque vocês vão poder tanto ter ideias de tendências, quanto até para quem trabalha com criação de conteúdo, vocês vão poder ver o que está em alta, o que que as pessoas estão buscando agora. Ele mostra o que está em ascensão, então quais são as buscas que estão mais crescendo. Então é importante a gente falar com as pessoas sobre os assuntos que são de interesse delas. Então isso é importante também. Então é uma ferramenta grátis, fácil de usar e que é bem interessante para a gente usar no nosso dia a dia. Então, esse é uma dica assim que pode ajudar bastante em várias áreas ali para quem trabalha com essa parte de redes sociais, quer pesquisar mais, é bem interessante ali também. E como é que a gente faz, então, para avaliar se determinadas tendências fazem sentido para o nosso negócio? Porque isso é importante, né? Porque o que que a gente precisa começar a entender quando a gente vai trabalhar com essa parte? Que nem todas as tendências precisam ser aplicadas no nosso negócio. Então, não necessariamente tudo que a gente vê, a gente precisa aplicar. Tudo que a gente vai trabalhar na rede social para a gente ter um resultado mais eficiente é que seja feito com estratégia. Então, antes de aplicar alguma tendência, né, a gente precisa fazer essa reflexão se isso está alinhado com o nosso negócio, com os nossos objetivos e com alguns pontos aqui que eu vou conversar com vocês então. O primeiro deles seria essa questão da relevância para o público. Então, aí vocês vão trazer essa tendência que vocês estão analisando, essa novidade, né? Pode ser desde pequenas trends até novas ferramentas, né? Como utilizar. A gente precisa, então, ver se isso é relevante para o nosso público específico. E se, por exemplo, vocês atendem clientes diversos, vocês vão precisar analisar se isso faz sentido para todo o público de vocês, né? Então, e se vocês têm vários clientes, cada cliente tem que ter uma análise diferenciada, né? A gente não vai pegar uma tendência e fazer para todo mundo igual. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Então, a gente precisa identificar se o público se identifica com isso e considerar as características da nossa audiência. Então, se a gente está analisando uma tendência que é voltada talvez para o público jovem, mas o cliente específico que eu estou analisando, ele trabalha com um público mais velho, talvez não faça sentido para eles eu participar dessa tendência, essas pessoas não vão engajar, não vão aderir a essa novidade e talvez realmente eu tenha um resultado negativo ou simplesmente resultado nenhum. Então é importante eu ver se isso é relevante para o meu público. E muitas vezes até as pessoas vão mandar para vocês, vão comentar, e aí vocês vão observar se faz sentido. Outra questão é o alinhamento ao negócio de vocês. Então, vocês têm que se perguntar se essa tendência vai ajudar vocês a alcançar os objetivos da marca. Então, você sempre tem que fazer essa análise. Se o meu objetivo é fazer vendas, essa tendência, como é que eu vou trabalhar ela de forma que me ajude a vender mais? É isso que vocês precisam observar. Então, como é que eu vou trabalhar essa tendência para
realmente chegar no meu objetivo, ser algo efetivo para o meu negócio. Então, por isso que a gente tem que evitar seguir tendências que desviam do nosso propósito ou que não têm relação com a identidade da nossa marca. Então, por mais que às vezes nós mesmos achamos legal alguma coisa, talvez isso não vai estar alinhado com o que o nosso público deseja, com o nosso objetivo e com o propósito da marca. Então, isso precisa realmente ser alinhado, né? Não é possível a gente ignorar essa parte. Até porque, se o público de vocês já está acostumado com a marca ter um determinado comportamento, uma determinada postura, e de repente vocês postam ou entram numa trend que não tem relação com o que o público está acostumado, as pessoas até vão estranhar. Então, é preciso que a gente realmente fique bem alinhadinho. Outra questão é o custo-benefício. Então, sempre que surgir algo novo, a gente tem que avaliar se a gente vai precisar adquirir um novo recurso, questão de, às vezes, uma câmera, um telefone, assinar uma ferramenta. Então, tudo isso a gente precisa ver, né, para eu entrar nessa tendência, para eu aderir a isso, para eu acompanhar essa inovação. Eu preciso ter algum recurso e qual recurso? E se vai fazer sentido também. Então, se esse recurso eu tenho condições de ter ali para realizar realmente o meu trabalho de uma forma adequada e satisfatória. E também estimar o impacto positivo que ele vai ter para minha empresa, ou até negativo. Então, a gente precisa ver essa questão do custo-benefício realmente. Então, se eu tenho como fazer esse investimento, estimar, né, qual o retorno que eu espero ter com esse investimento, né? Então, eu não vou investir apenas para ter likes, por exemplo, né? Então, eu preciso entender, além disso, se eu for fazer um investimento possivelmente financeiro ou de pessoas, eu preciso entender, né, realmente se vai fazer sentido para o meu custo-benefício e trazer um retorno interessante para minha empresa. Outra questão é a longevidade. Então, quando as tendências estão no início, a gente não tem como ter uma certeza, né, se elas têm potencial para durar ou se vai ser algo passageiro. Por isso que a gente precisa avaliar todos esses pontos. Então, a gente precisa identificar se essa tendência tem potencial de durar ou se é algo passageiro. Então, a gente tem que procurar sinais, né? Se essa inovação já está ganhando força, né? Tá continuando, a tendência é que ela continue crescendo, ou se é algo que já chegou num ápice e amanhã todo mundo vai falar sobre outro assunto. Então, isso a gente precisa também fazer esse acompanhamento, porque nem sempre a gente vai precisar estar seguindo todas as tendências, estar por dentro de todas as novidades. Então, se a gente vê que talvez isso não seja relevante para o nosso público, não está alinhado com a nossa marca, não vai me trazer benefícios, e talvez amanhã já tenha passado, não vale a pena eu fazer esse esforço. Agora, se eu vejo que essa tendência pode ser que ela dure mais, que vale a pena eu experimentar, eu testar, aí eu posso entrar e fazer essa participação, né? Então é preciso a gente fazer esse acompanhamento para tentar entender se isso vai ser algo passageiro ou não. Com o tempo, a gente já vai entendendo, né, como funciona o nosso público, o nosso mercado, e já vai entendendo melhor como é que funciona essa questão, né, da longevidade, né? Algumas tendências a gente vai ver que, para esse cliente não vai funcionar, nem vale a pena a gente ir atrás. Agora, para outros clientes, talvez vai fazer muito sentido, então aí eu vou investir, né? Então, a gente sempre vai fazer essa comparação. Outra questão são os fatores de originalidade e autenticidade. Então, caso a gente esteja observando a questão desse surgimento dessa tendência, a gente precisa focar em, se eu vou utilizar, adaptar isso à identidade da minha marca. Então, eu não posso simplesmente usar o que está todo mundo fazendo sem nenhum contexto, né? Eu preciso realmente fazer uma verificação, fazer uma adaptação para que isso tenha a cara da minha marca e seja autêntico, né? Então, a gente precisa, se a gente for acompanhar tendências, sempre focar na originalidade e na autenticidade, porque se alguém, por exemplo, começou a gravar um formato de vídeo em algum contexto específico e todo mundo achou legal, eu vou copiar e fazer a mesma coisa?
Não, eu posso me inspirar nesse conteúdo, nesse tipo de conteúdo, nesse tipo de vídeo e fazer de uma forma diferente para mostrar que tem a cara da minha empresa. Então é muito importante a gente ter esse cuidado, a gente não simplesmente replicar essas coisas que vão aparecendo só para estarmos ali seguindo essas ondas. Outra questão que é bem importante a gente avaliar são as questões de ética e responsabilidade. Então, a gente precisa verificar se seguir essa tendência vai ter alguma implicação ética, por exemplo, questões de apropriação cultural, questões sensacionalistas. A gente trabalha agora com a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né, LGPD. Então, se isso não fere de alguma forma as regras, né, que a lei traz, então, tudo isso tem que estar bem alinhado para que a gente não crie nenhum problema para nossa empresa. E também ter uma sensibilidade em relação a essas mensagens, né? A mensagem que a gente vai transmitir quando a gente seguir essa tendência, e também ao impacto que essa tendência pode ter para o nosso público, ou para o meio ambiente, ou para o mercado. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Então, sempre que a gente for pensar se vale a pena a gente embarcar ali numa nova onda, a gente precisa fazer essa avaliação, né? Porque se a nossa empresa segue algumas diretrizes éticas de responsabilidade social ou ambiental, eu preciso sempre verificar se essa tendência não vai ferir algum desses valores ou desses princípios da minha empresa também. Porque o público vai confiar na nossa empresa, né? E já tem a nossa empresa como um padrão. Se a gente sair disso e de alguma forma alguém se sentir prejudicado, a gente pode prejudicar a nossa imagem também. E a gente também trabalha com a questão de teste e mensuração, né? Sempre que a gente vai trabalhar com a questão de dados, né, e redes sociais, a gente precisa testar e depois acompanhar, né, como é que isso funcionou. Então, a gente pode fazer os testes caso a gente veja que gostaria de participar. Pode ser, por exemplo, uma campanha específica, um vídeo específico, uma publicação. A gente pode realmente, então, fazer ali alguns testes e depois usar as ferramentas de análise, né, das nossas redes sociais, dos nossos anúncios e ver qual foi o engajamento do público, qual foi a resposta, se isso realmente está alinhado ali com o meu custo-benefício. Então, eu preciso fazer também esse acompanhamento, né? Eu preciso realmente ver se essas ferramentas de medição do engajamento ali do meu público vão fazer sentido. E aí, com isso, eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos de algumas tendências, né, e a ligação ali com essas questões das avaliações. Por exemplo, vocês lembram do metaverso? Né? Então, quando a gente teve o lançamento do metaverso, né, pela Meta, então foi visto como uma revolução e surgiu uma urgência, né, que a gente às vezes vê com as tendências, que é uma urgência de as pessoas estarem participando e todo mundo precisa estar no metaverso e agora tudo é metaverso. E isso gera uma ansiedade, principalmente para quem trabalha com rede social, porque a gente pensa, meu Deus, eu preciso acompanhar tudo isso e agora todo mundo vai querer fazer, e às vezes eu vou fazer todo um movimento para estar presente e essa tendência vai morrer. Então a gente, por isso que precisa, né, seguir aqueles pontos, observar. Então, de repente, o meu público-alvo tem interesse no metaverso, as pessoas que seguem a minha empresa, que são os meus clientes, elas estão presentes? Elas têm interesse? Se sim, se eu analisar que sim, aí eu posso ver que isso vai fazer sentido, né? Eu vou pegar aquele meu checklist ali anterior e vou olhar, né? Tá alinhado com os meus objetivos? Como é que vai ser o custo que eu vou ter com isso e em relação ao meu benefício? Essa tendência tem chance de durar mais? Ou eu quero esperar um pouco antes de entrar nela? Então, isso eu posso verificar. Como é que eu vou trabalhar de forma original? Né? Como é que eu vou trabalhar de forma ética e responsável? Então, vou pegar aquele meu checklist ali, aqueles meus 7 pontos, e vou analisar. Então, por exemplo, o metaverso é uma questão que a gente ainda, né, no início ficou muito ansioso na utilização, e agora a gente vê que ele deu uma desacelerada, talvez esteja algumas coisas se reinventando, algumas marcas já estavam ali, outras tiveram um receio maior, então a gente precisa realmente acompanhar. Outro ponto que muitas vezes, né, surgem dúvidas das empresas.
eu quero estar no TikTok, eu quero estar nos Reels, eu preciso fazer a dancinha, né? Todo mundo começou no TikTok fazendo a dancinha, agora eu preciso fazer a dancinha, eu preciso ficar apontando para as palavras porque todo mundo está fazendo. Não, né? Então eu preciso, de novo, puxar ali o meu checklist, né? Os meus 7 pontos e avaliar. Se isso não tem relação com o meu público, eu não vou fazer a dancinha. Eu vou, talvez, então, entender que talvez vídeos com música tenham um alcance maior. Como eu posso trabalhar isso de forma autêntica e criativa para minha marca, para o meu negócio? Né? Então, se todo mundo está fazendo a dancinha, eu vou tirar dali o que faz sentido para o meu negócio, mas eu vou adaptar a realmente a minha realidade. Se esse não é o meu perfil como dono da empresa, ou se realmente o meu público não tem interesse nesse tipo, nesse formato de conteúdo, não tem por que eu trabalhar ele dessa forma. O que eu posso fazer é buscar formas autênticas de trabalhar esse conteúdo também. E aí, aqui, tendências, por exemplo, que a gente tem observado, né, e reflexões para a gente fazer, sempre pensando ali, né, nas avaliações. Não sei se vocês já viram, né? Todo mundo, a gente pode dizer, quando a gente está olhando os stories, parece que é todo mundo. Mas muitas pessoas estão fazendo, né? Pintando esses livros de colorir que se chamam Bobbie Goods. Então, esse é um exemplo, né, de uma tendência. Então, são livros de colorir, né? Que vieram também, eles são de outros países, né? E as pessoas começaram a vir para o Brasil, várias influenciadoras começaram a pintar. E várias pessoas começaram a comprar muitas canetinhas, né? Porque realmente virou uma febre. E todo mundo quer desenhar, quer ter o seu Bob Goods e virou o hobby de todo mundo. Sendo que há um tempo atrás nós já tivemos aqueles livros de colorir para adultos. Então a gente também começa a observar que as tendências vão se reinventando. Então, antes a gente tinha livros de colorir, agora a gente, né, é o Bob Goods, e aí a gente tem várias pessoas fazendo essas pinturas, então é interessante a gente avaliar, né? Como é que eu tô olhando essa tendência de livros de colorir? Então, eu já vi uma marca brasileira que fez uma versão brasileira pensando no jovem adulto. Então, eles fizeram com novas imagens e frases para as pessoas pintarem. Então pode ser um nicho, mas, por exemplo, eu vou abandonar todo. Se a pessoa tem uma papelaria, por exemplo, ela vai abandonar tudo que ela já fez para investir nessa tendência, talvez ela possa criar um produto para isso, por exemplo. Mas ela não vai abandonar todo o carro-chefe que ela já trabalha, né? Então a gente pode se atualizar com as tendências, mas pensar que às vezes algumas tendências são passageiras, né? Então algumas pessoas até comentam, né? Ah, as pessoas estão gastando muito para comprar as canetas, querem comprar canetas cada vez mais caras, porque as influenciadoras usam, mas depois elas vão perder a vontade, vai perder a graça e elas não vão mais usar nada. E aí vão querer vender, mas ninguém mais vai estar pintando e elas não vão conseguir vender as canetas caras para ninguém, por exemplo. Então, as pessoas precisam também, né? Tanto o público vai fazer essa análise do que vai funcionar para ele, quanto a gente, quanto marca. Então, talvez eu possa ver que o colorir é interessante, né? Como é que eu posso trabalhar o colorir com o meu público? Eu vou fazer de repente um carrossel todo em preto e branco e dizer para a pessoa pintar no celular e compartilhar? Pode ser uma ação. Então, eu posso pensar ações para estar acompanhando essa tendência, mas não necessariamente eu vou investir talvez todas as minhas fichas ali, mas eu posso adaptar algumas coisas para alguns tipos de negócio, né? Outra tendência que a gente vê é a questão do bem-estar, né? Então, cada vez mais as pessoas trazem o autocuidado, o bem-estar, e aí os copos gigantes para as pessoas tomarem água, por exemplo. Então, isso também a gente vê que são tendências, né? Tendências de consumo, tendências de comportamento. Então, que ótimo que estamos sendo incentivadas a beber água. Talvez eu não trabalhe com vendendo canecas. Então, eu posso pensar como a minha marca pode trabalhar, talvez, a questão do bem-estar, a questão da saúde, né? Como é que eu posso incentivar isso de repente para o meu público, né? Então eu posso pensar como eu trago isso para o meu público, sem necessariamente, né? Se eu não vendo esse produto específico, como eu vou trabalhar com isso, né? Então a gente, claro, né? Sempre vai pensar no nicho e como eu posso usar essas tendências, esses assuntos que estão em alta para trabalhar no meu negócio.
outros exemplos, né? Então, misturei aqui vários exemplos. Por exemplo, vocês lembram do Google Glass, né? Então, foi criado, né, a ferramenta do Google para a gente ter várias informações no óculos, e depois foi visto que algumas pessoas, né, como ele não era muito prático, às vezes não era muito discreto, as pessoas surgiram dúvidas sobre a proteção, sobre privacidade, então isso voltou um pouco atrás, está sendo redesenvolvido, feito novos testes, novas formas de trabalho. Então, por exemplo, algumas pessoas até pagaram para participar dos testes desse óculos. Então, algumas pessoas já tiveram essa vivência até para passar esse review para a empresa. Então, antes de uma tendência emplacar, ela precisa passar por testes e por experimentos. E aí foram vistos problemas, né? Realmente questões de privacidade, como é que as pessoas, né? Ah, como é que eu vou saber se alguém tá me filmando, se a pessoa tá usando óculos e tá me filmando, qual que é o meu direito, qual que é a minha questão de privacidade. Então, várias discussões surgiram a partir disso. Então, é importante a gente observar, né, se isso, né, por exemplo, quando a gente fala de ferramentas, né, de adotar ferramentas, se elas já estão validadas, né? Então, se eu vou investir, por exemplo, em alguma ferramenta nova, eu preciso entender se já tem uma validação do mercado, se já tem uma validação do público. As pessoas estão ainda, por exemplo, testando os carros autônomos, né? Então, a gente vai investir tudo ali, a gente vai aguardar e ver o que está acontecendo quando a gente tiver, então, os resultados, né? Então, claro, a gente sabe que muitas tendências, quem investe e entra na frente acaba tendo bons resultados, mas muitas vezes são apostas e talvez as pessoas não vão ter esse resultado a curto prazo, né? Então, a gente, como representante de marcas, de empresas, a gente sempre precisa fazer essa avaliação do que vai ser investido, né? Se a gente está gerindo, por exemplo, o marketing ou o marketing digital de uma empresa, a gente precisa avaliar, eu preciso de um Google Glass para fazer o trabalho ou eu consigo fazer com o telefone, né? Então, tudo isso a gente vai avaliar. Outra tendência que eu trouxe, né, que a gente viu que foi um pico, né, que nas redes sociais surgem muito essas questões dos vídeos que fazem sucesso e muitas pessoas começam a fazer igual. Então a Juvi, né, estourou, né, nas redes, já estava há tempo trabalhando com redes sociais, mas estourou com os vídeos de top 5. Então ela fazia vários vídeos falando as posições do top 5 de vários assuntos, né? Então até top 5 posições do top 5, não qual o número é melhor. E ela mesmo trouxe um relato de que, por exemplo, quando as empresas, as marcas iam fazer publi, elas já diziam, ah, eu quero um top 5, eu quero que você faça assim. Mas não necessariamente pode ser a melhor forma. Outras empresas, né, começaram a fazer, outros influenciadores começaram a fazer, então virou uma moda, né, por um período ali a tendência que muita gente estava fazendo, todo mundo fazer o top 5 de alguma coisa. Então, no início, acaba ficando divertido, acaba ficando legal, mas a gente mesmo viu que isso foi parando de acontecer. Então, a gente também vai observar. Então, às vezes, se são tendências assim, mais rápidas, mais efêmeras, a gente pode olhar, vou fazer um Reels para entrar na brincadeira, mas eu vou fazer um top 5 diretamente ligado ao meu negócio, eu não vou copiar um do concorrente, eu vou fazer no meu formato. Então, né, algumas pessoas acabavam fazendo na mesma forma de falar, com o mesmo ritmo, com a mesma linguagem dos vídeos que já eram postados. Então, isso, as pessoas acabam perdendo a credibilidade, porque eu posso gostar dessa tendência do top 5, por exemplo, mas eu quero ver isso de outras formas. Então, eu não posso simplesmente copiar esse formato e fazer do mesmo jeito, com o mesmo estilo de cor, de luz, de roupa, de ritmo, né? Então, a gente precisa trazer a identidade da nossa marca, né? Então, muitas vezes as empresas simplesmente só copiavam, né? Então a gente tem que observar, né, essas questões, né? Então, sim, né, aqueles vídeos narrados, então às vezes as pessoas falam, né, hoje também tem muitos aqueles vídeos. Descobri um restaurante secreto em São Paulo, né? Então todo mundo descobre um restaurante secreto em algum lugar e na verdade ele é um restaurante que às vezes existe há 20 anos e várias pessoas conheciam. Ele só talvez não estava na moda, por exemplo. E aí as pessoas falam da mesma forma, né? Então se funcionou para um, todo mundo acaba fazendo igual. Então a gente também pode ter esse cuidado, né? Se todo mundo faz de um jeito, será que não vai ser a minha autenticidade de fazer de outra forma que vai chamar atenção? Então, pegar o que está em alta e realmente trabalhar com a cara da nossa empresa.
acabei voltando aqui. Outro que eu trouxe aqui para você, só deixa eu ver se eu pulei certinho, foi a questão que também ficou muito em alta e também foi bem discutida, que foi a questão, né, daí trazendo a inteligência artificial, que é uma grande tendência, né, do nosso momento, que foi, vocês já devem ter visto várias fotos do Estúdio Ghibli, né, desse formato. Então, o que que acontece, né? Esse senhor ali da foto, né, o Hayao Miyazaki, ele tem, então ele criou, né, toda essa forma de desenhar. Ele tem um estilo próprio de desenho, ali na imagem tem uns desenhos que ele criou, e esse desenho aqui, ele criou a Viagem de Chihiro, outros, né, O Menino e a Garça, vários animes famosos, conhecidos, que têm um traço muito específico, cores muito específicas, né? Então, essa primeira imagem aqui da menina aqui de blusa verde, ele é dele. E por inteligência artificial, as pessoas conseguiram recriar fotos usando o mesmo estilo, né, do estúdio. Então a gente tem ali aquele exemplo do meme, né, que a gente via do banco de imagens, né, o rapaz de mão dada com a namorada olhando para a menina que estava passando, né? Então isso era um meme bem conhecido e eles refizeram o meme no mesmo estilo. Então, quando a gente falou antes, por exemplo, da questão das implicações, né, das nossas ações, de a gente entrar nessas tendências, na questão da ética, da responsabilidade, né, como é que isso vai funcionar? Então, isso é importante, né? Por exemplo, quando a gente trabalha com inteligência artificial, de quem é a autoria, né? Então, isso é uma coisa importante. E aí, o que que acontece, por exemplo, nesse caso, com o autor da obra, as pessoas, inclusive, trouxeram, né, esse ponto, né, que foi até citado em vários veículos de comunicação, né, declarações antigas do Miyazaki falando, né, que ele não era a favor da inteligência artificial, né, que ele viu vídeos gerados pela inteligência artificial e ele disse que não desejaria incorporar essa tecnologia no trabalho dele e que para ele isso é um insulto. Então a gente teria que pensar se para o próprio autor isso é um insulto e nós vamos usar a obra dele, né, num veículo ali, numa tecnologia que ele é contra. Então, talvez como marca a gente tenha que se perguntar, né, se talvez, eu vou fazer isso brincando com a minha família, com os meus amigos, é uma questão, né? Já é uma questão para a gente pensar. Agora, como marca, como representantes, né, de uma marca, como é que isso, né? Se eu tenho, talvez a minha própria marca tem alguma coisa autoral e de repente eu vejo que as pessoas estão gerando o que eu fiz por inteligência artificial, né? Como é que implicações isso tem? A gente ainda não tem todas as respostas, né? Porque a inteligência artificial, ela é muito nova ainda para todo mundo. Então, algumas coisas ainda não têm respostas. Então, às vezes, como marca, como representantes de negócios, a gente tem que pensar realmente se vai fazer sentido ou não. Então, esse é um ponto interessante para a gente levar em consideração, né? E aí, então, né, estratégias para a gente aproveitar essas tendências. Então, além de olhar o que ali, aquele checklist, né, para validar se faz sentido para o nosso negócio, é a gente pensar, então, como eu vou adaptar essas tendências à identidade da minha marca. Pensar no timing, né? Então, já que agora ninguém mais está fazendo determinado conteúdo, já passou, não tem mais por que eu fazer, né? Então, se já passou muito tempo, né? Até próprio essa do Estúdio Ghibli, por exemplo, as pessoas já pararam de postar. E agora minha marca vai postar? Vai fazer sentido? Talvez não faça mais, né? Criatividade acima da cópia. Então, se eu ver uma coisa legal, então, ao invés de fazer exatamente igual a esse criador de conteúdo, a essa pessoa, eu vou tentar usar a identidade da minha marca para fazer melhor, para fazer diferente, para mostrar realmente a identidade do que eu tenho. Validar a questão de interação com o público também, né? O que que o meu público pensa sobre isso? Então, se o meu público tem um posicionamento específico, é bom eu acompanhar isso, eu ouvir as pessoas. Então, isso é bem importante, porque cada empresa, né, cada nicho tem um público diferente. E aí a gente vai precisar observar isso, né? Então, o que que o meu público pensa? Se meu público tem reservas quanto a isso, ou é contra, talvez eu tenha que realmente repensar e tentar entender, ouvir, fazer pesquisas, né? Para entender o que que as pessoas realmente estão buscando. E também refletir sobre os objetivos da empresa. Se isso vai fazer
com que eu chegue mais perto de atingir os meus objetivos. Então, isso é muito importante também. Sempre refletir, né, se isso vai me ajudar a chegar mais perto do meu objetivo. Se eu ver que só vai me dar trabalho e talvez não vai me trazer um retorno desejado, ou não vai me ajudar a ter um alcance ou ter um engajamento que eu gostaria, talvez não seja, né, não vale a pena eu fazer todo esse investimento ali de tempo também para entrar nessa tendência. Então, sempre tenho que fazer essa análise. E outro ponto também, né, só destacar aqui, a gente tem algumas tendências que a gente já está visualizando, né, esse ano aqui, que já estão em andamento e que já vieram também, né, não são todas de agora, né, a gente vê que tem coisas que surgem e aparecem. A gente tem ainda muito trabalhado, né, em vários segmentos, a questão tanto da realidade aumentada quanto a realidade virtual, que também foi uma tendência que explodiu, agora ela tá mais nichada, né? Então, às vezes todo mundo quer usar, mas depois alguns nichos veem que para eles faz mais sentido, então continuam usando e aperfeiçoando. Assim como a inteligência artificial, né, que é o nosso maior debate no momento, porque ela ajuda muito, mas esses três primeiros pontos, três primeiros tópicos, eles têm que ser vistos e entendidos como as ferramentas que eles são, né? Então, são ferramentas que vão nos ajudar. Então, eu não vou deixar de escrever, de criar, ou, por exemplo, de desenhar, né? As pessoas que têm, né, esse trabalho, porque existe uma inteligência artificial, né? Então, eu preciso entender que essa tendência, né, eu preciso realmente usar como uma ferramenta, talvez para me ajudar a otimizar algum processo, para trazer algum tipo de benefício para o meu dia a dia, para agilizar o meu trabalho, mas a gente tem que acompanhar e ver como é que isso vai ser regulamentado, se vão surgir regras, né? Sempre tentar ficar dentro dessas regras, observar e não fazer com que a gente simplesmente fique todo mundo igual. Porque muitas vezes isso acaba acontecendo. Por exemplo, quando a gente traz a questão da inteligência artificial. Nós, como seres humanos, somos os criativos, né? Então, a inteligência artificial vai aprendendo com que as informações que a gente vai oferecendo ali para ela. Então, eu não posso deixar toda a minha criatividade, talvez, na mão da ferramenta, e sim usar a ferramenta ao meu favor. Então, isso a gente também tem que fazer esse jogo, né? Então, que é usar as ferramentas ao nosso favor para facilitar a nossa vida, mas nós somos, né, os seres criativos que estão, então, fazendo as estratégias. Os vídeos curtos, eles continuam, né, em alta, porém a gente pode já observar vários criadores estão voltando, né, para as origens do YouTube, dos vídeos na horizontal e vídeos mais longos. Isso também é importante a gente começar a ficar de olho, né? Então, porque as pessoas às vezes, né, a gente tem muito essa tendência de cada vez menos ter paciência de assistir os vídeos, mas já tem um movimento que é preciso, né, que algumas pessoas já estão querendo desacelerar e ficar mais focadas num conteúdo por vez. Então, isso é uma coisa que a gente já pode começar a observar. Se de repente os influenciadores das nossas áreas também estão começando a trabalhar dessa forma, porque pode ser uma coisa que venha a aparecer novamente, né? E a personalização avançada também. Então, cada vez mais as marcas estão trabalhando e as empresas e as ferramentas para ajudar a gente a atender o nosso público de uma forma mais personalizada. Então, como a gente tem cada vez mais acesso aos dados, é importante a gente saber usar esses dados para atender melhor o nosso cliente, atender melhor o nosso público. Então, quanto mais informações a gente tem para entender as pessoas, mais fácil fica para a gente criar estratégias que realmente são assertivas, né? E concluindo, então, né, as dicas finais, né? Nós temos que sempre lembrar de sermos autênticos, consistentes e estratégicos, né? Então, sempre pensar com estratégia. Lembrar que nem toda tendência vai emplacar, então a gente pode embarcar em algumas e elas vão morrer, mas a gente fez ali parte de alguma trend, mas que pode talvez nos trazer frutos interessantes, mas nunca perder de vista os nossos objetivos como marca, como empresa, e como diz a nossa mãe, a gente não é todo mundo. Então não é porque todo mundo está fazendo que eu preciso fazer. Eu preciso lembrar dos pontos anteriores e ver como eu vou trabalhar de forma autêntica e estratégica para daí sim entrar na tendência. E se precisar de ajuda, podem me chamar, né? Então aqui eu deixei disponível para vocês o meu Instagram,
E o meu WhatsApp, ali, caso alguém tenha alguma dúvida, pode entrar em contato. E, pessoal, então agora, se alguém quiser mandar perguntas ali no chat, eu já vou dar uma olhadinha para as perguntas que vocês já colocaram ali. Eu vou abrir algumas aqui para que eu consiga responder para vocês. Deixa eu dar uma voltada ali. Aproveitando que eu vi que teve várias dúvidas em relação ao certificado. O certificado vocês precisam ver com a instituição de ensino de vocês, né? Que vocês fizeram ali a inscrição, que eles que vão enviar, providenciar para vocês ali a questão do certificado. Então, se alguém tem dúvidas nessa parte, vocês podem passar, ali com eles nessa questão. Deixa eu olhar aqui as outras. E também se vocês quiserem compartilhar depois, né, com o pessoal que não conseguiu assistir, com algum colega, algum amigo, amanhã vai ser disponibilizado no YouTube da Simplicity a apresentação, né? Nossa apresentação aqui, nossa aula vai estar gravada, então vocês podem compartilhar com o pessoal também. Então aqui, eu vi ali que vocês comentaram, né, também do Bob Goods, né, uma tendência realmente que a gente está vendo bastante o pessoal pintando ali, né, nos celulares, então realmente é uma tendência válida, né, para a gente acompanhar e até pensar como a gente pode, né, aplicar nos nossos negócios também, né, pensar em formas criativas ali de trabalhar, né, então é uma ferramenta bem interessante ali e pode ser também, né, mais uma forma de a gente trabalhar, né? Deixa eu ver aqui, mas apareceram outras ali. Deixa eu ver aqui para vocês, então. Do Stanley também, né? Dos copos grandes, tá todo mundo utilizando ali também. Eu vi que vocês estão vendo. Das tendências atuais, né, ali eu comentei algumas ali com vocês, a gente vê também realmente esse formato de vídeos narrados, né, o pessoal tá usando bastante, né, talvez até para facilitar questões de edição, de leitura ali também, então é interessante a gente verificar. Algumas coisas que a gente pode, por exemplo, cuidar quando a gente fala de autenticidade, algumas pessoas acabam fazendo um vídeo gravado, né, vídeo narrado com a voz do Google. Aí vocês têm que ver se vai fazer sentido para a empresa de vocês, para o negócio de vocês. Às vezes, né, vai ficar muito artificial, é melhor vocês mesmos falarem, né? Algumas coisas que a gente pode observar também. Ah, sim, o chat GPT, né? Aqui o Renan mandou se o chat GPT pode ser considerado uma tendência, sim, com certeza, nessa questão da inteligência artificial é uma tendência. E aí a gente tem que observar também, né? E para realmente não ficar todo mundo igual. Até ali a Beatriz comentou, né? A galera começou a perder a mão com a inteligência artificial. Então, às vezes, realmente, acaba todo mundo fazendo igual, ou só pedindo para o chat criar um texto e não lê, não revisa, não confere fonte, não confere link. Então, várias coisas a gente precisa lembrar, né? Que nós somos os seres criativos ali atrás. Então, a gente precisa verificar as informações que foram disponibilizadas, né? Sempre observar se isso é verídico, confirmar, né? Às vezes o chat pode se enganar, então a gente não pode confiar 100%, né? A gente sempre tem que fazer as nossas revisões, né? E realmente a inteligência artificial, quando as pessoas sabem aplicar, elas vão longe, né? Também. Aqui o Gabriel perguntou essa questão de o que que a gente pode falar sobre o hate inicial em alguns casos que acabavam ajudando na fama, né? Então, o hate acaba, né, às vezes para pessoas talvez que, vamos ver se eu entendi a pergunta do Gabriel, né? Às vezes algumas pessoas ficam famosas por questões de hate, por exemplo, e a fama continua, né? Então, acontece, né? A gente percebe isso porque uma coisa que se estuda muito é que as
as emoções fortes, elas despertam mais, né, mais reações intensas nas pessoas. Então, por exemplo, a raiva, ela é um combustível muito forte para fazer com que as pessoas engajem com questões diversas. Então, isso pode acontecer, né? Então, às vezes as pessoas sofrem um hate, têm alguma atitude ali questionável e são muito criticadas e acabam, por outro lado, mesmo tendo atitudes erradas, ganhando muitos seguidores, né? Então, a gente até como marca, por exemplo, se vai se aliar ao influenciador, vai trabalhar com o influenciador, ter esse filtro, né? Se essa pessoa, ela é uma pessoa que apenas está na internet para fazer polêmica, será que eu quero que a minha marca fique aliado a esse nome? Então, isso são coisas que a gente precisa avaliar, né? Porque eu vou dar audiência para alguma coisa que talvez manche a minha imagem, né? Então, sempre a gente precisa verificar isso também, né? Ali a Sônia comentou a questão, né, se a inteligência artificial ficaria como algo pirata, né? Até o Elber comentou que quem inventou pode se sentir ofendido, né? Então realmente tem isso, porque a gente tem, né, a mente que cria as coisas e a inteligência acaba replicando. Então, a gente ainda não tem, por exemplo, né, legislações, regras, né, porque a gente tem, existem leis de, por exemplo, direito de imagem, propriedade intelectual. Então, isso ainda nessa parte do chat GPT não está 100% talvez regulamentada, se cada país vai trabalhar de uma forma, né? Até os criadores ali do chat trouxeram que eles não incentivam as pessoas a usarem imagens, né, que são de autores específicos, mas se as pessoas fizeram, eles não teriam esse controle. Então, provavelmente alguma coisa que provavelmente no futuro vai ter algum desdobramento, né, pra gente entender como é que isso vai ser lidado, né? E realmente as tendências nem sempre vão durar para sempre, podem oscilar muito. Ali a Caroline comentou, o Elber também, né? Então a gente precisa realmente acompanhar. Que o Ober comentou, né? A pessoa tem a criatividade da arte, porém a gente reinventa e recria de uma forma diferente. E isso que é importante, né? A gente sempre trazer o nosso olhar para o que a gente for aplicar, né? Escolher nicho e público-alvo é bem importante também. Ali o Elber trouxe para as redes sociais. A apresentação vai estar disponível, então ali que eu comentei com vocês, né? A partir de amanhã já vai estar disponibilizado ali para vocês. Da lista de presença, eu acho que vocês também vão verificar com a instituição de vocês, como vocês entraram aqui nessa participação, né? Vai ser também junto com o certificado ali com a instituição de vocês, né? O Guilherme perguntou como avaliar a melhor tendência para a empresa e se existe alguma métrica. Então, é bem importante a gente verificar, né, qual que é o nosso objetivo, para daí a gente observar, por exemplo, métricas e estratégias, né? Então, eu sempre tenho que pensar, se o meu objetivo é talvez crescer e gerar engajamento, então eu tenho que ver qual tipo de conteúdo está em alta para alcançar mais pessoas. Então, por exemplo, se hoje são os vídeos, então eu vou trabalhar com vídeos. Então, eu vou seguir essa já tendência do vídeo, e aí dentro de vídeos eu posso verificar, né, de diversos nichos, se tem algum tipo de vídeo que está em alta, algum formato, e como é que eu posso trabalhar ele para minha empresa também. A tendência sempre vem de fora, né? A gente vê que as mais procuradas, né, ali que a Simone perguntou, são muito relacionadas a questões de tecnologia, né, para facilitar o dia a dia, e até uma questão que está sendo verificado, por exemplo, que a gente comentou do chat GPT, surgiu uma informação da própria Amazon, né, que as pessoas podem vender e-books na Amazon. E eles tiveram que criar uma limitação para os autores de e-books poderem subir no máximo 3 livros por dia para vender na Amazon, porque eles estavam identificando que tinham muitos conteúdos criados por inteligência artificial. Então também tem essa questão, né? Como são produtos que são gerados de forma rápida. Então, como é que um autor, né, escreve 3 livros num dia? A gente sabe que isso não é humanamente possível, mas o ChatGPT consegue. Então, as próprias empresas estão vendo, né, como não existe ainda essas regulamentações, né?
vendo como é que isso vai ser feito realmente para que seja regulamentado, né? Então, essas questões são bem importantes de a gente acompanhar também. A Bruna lhe perguntou também se a IA, né, que diz que elas podem desbancar os profissionais de marketing, né? Então, existe um pensamento, né, que a gente tem visto num primeiro momento, porque as pessoas veem, o ChatGPT pode fazer tudo, então eu não preciso de um redator, eu não preciso de um designer. Mas a gente já tem observado um movimento das pessoas observando e entendendo, né, que eu consigo ler já entender num primeiro momento que esse conteúdo é do chat GPT e aí algumas pessoas já não dão valor, por exemplo. Então a gente já consegue observar que num primeiro momento houve talvez um deslumbramento com a ferramenta e talvez agora a gente vai trabalhar num processo de maturidade de como é que essa ferramenta vai nos ajudar de uma forma melhor. Talvez ela possa dar ideias, ajudar numa revisão, mas precisa de um profissional, né? Então a gente acaba observando, né, que com o uso as pessoas têm identificado algum erro, alguma falha, que não dá simplesmente para confiar na ferramenta. Então, o profissional de marketing, sim, ele vai ser muito necessário, né? Talvez a gente vá diminuir algumas funções mais operacionais e pensar como é que a gente pode usar o chat para isso, né? Para diminuir talvez funções operacionais, mas que a gente consiga, né, manter a nossa autenticidade e a nossa criatividade ali. Alguém pediu ali o meu arroba, é Taíla Marketing Digital, né, no Instagram. Então, gente, tenho um TikTok, mas ele tá assim, ó, bem pouquinho, né? Que é Taíla Quadros, mas esse não tem muitas informações. Eu compartilho mais conteúdo de marketing mesmo no Instagram ali com vocês. Deixa eu ver aqui. Tá entrando bastante perguntas, pessoal, mas nós estamos chegando nos nossos momentos finais. Então, eu vou aqui dar uma olhadinha rápida para ver se eu respondo mais alguma pergunta aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui tem a questão também, né, da inteligência artificial, né? Então, a Kelvin perguntou ali se a gente vai, né, se foi visto que talvez substitua algumas profissões, né? Mas aí, realmente, se a gente tem a formação no nosso trabalho, né, aqui diz, né, vale por 4 pessoas, né, sem o uso da IA. Então, realmente, até a gente vê uma tendência, né, de se desvalorizar, por exemplo, o ensino superior e a gente vê como é importante, né, como a gente não pode deixar de estudar, deixar de se aperfeiçoar, mesmo que tenham ferramentas aparecendo e que talvez exista essa questão de uma substituição. A gente sempre vai reinventar as formas de trabalho, né? E as formas de entregar o nosso conteúdo pessoal, né? Então, isso é importante, a gente se apropriar das ferramentas para nos ajudar e potencializar o nosso trabalho como profissionais. Então, o nosso estudo sempre vai ser válido, né? Ele sempre vai continuar sendo relevante, mesmo que já existam, né? Às vezes a gente está estudando e vendo que as ferramentas talvez nos ultrapassem, mas a gente vai ter, né, esse trabalho principal de dominar essas ferramentas, né? Então a gente tem que aprender sobre elas para usar elas a nosso favor, né? E realmente, ali a Sônia comentou que tudo que tem o humano que traz sentido, né? Então, isso realmente é relevante, né? Então, a gente sempre tem que ver como a gente vai usar tudo isso a nosso favor, né? Às vezes, quando surgem todas essas questões, nós ficamos talvez assustados, preocupados, mas é importante a gente entender que nós somos, né, os estudiosos, né? Nós estamos estudando e trabalhando para se aperfeiçoar. Então, a gente que vai, né, trabalhar para fazer esse nosso mundo do trabalho melhor, né? Bom, pessoal, a gente está chegando aqui no final do nosso encontro, né? Tá chegando aqui no final da nossa aula. Eu vi que ainda tem algumas perguntas ali que o pessoal tá mandando, mas qualquer coisa depois vocês podem me chamar ali no Insta também, que eu posso ir respondendo, conversando ali com vocês. Gostaria de agradecer
a participação de todos, que foi bem importante, né? Ter todos vocês aqui nos ouvindo e compartilhando. E até a próxima, né? Então, agradecer todo mundo que esteve presente. Se vocês quiserem, então, me chamar ali no Insta, fiquem à pode trocar uma ideia. E boa noite a todos. E muito obrigada por todas as perguntas ali, foram muito, muito importantes, muito relevantes para a nossa discussão e para a nossa conversa. Então, agradecer ali, pessoal. Tô vendo ali boa noite para vocês também, né? Uma ótima semana, né? Com feriado, para todo mundo aproveitar. E amanhã já vai estar disponível para quem quiser assistir de novo a nossa aula, vai estar disponível também.